Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos nos aproximando de 99 mil dólares no Bitcoin, no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Este é um vídeo de alerta completo para você que está neste mercado e pode colocar tudo a perder antes da movimentação mais agressiva de todo o ciclo que acontece com a Alt Season. Eu vou te trazer informações extremamente vitais e eu peço que você fique até o final, pois o conteúdo é de extrema importância. É óbvio que eu vou pedir para você colocar aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu já separei também ativos que você pediu no último vídeo, mas os comentários seguirão abertos. Antes de trazer o meu alerta e te mostrar por que sim você vai perder todo o seu dinheiro se você seguir por esse caminho, eu quero falar rapidamente do Bitcoin. Nós estamos diante de um movimento de alta correção para formar um fundo ascendente no gráfico de 4 horas, ou seja, a gente acelerou, formou um fundo ascendente e se a gente tiver o que é conhecido pelo pivô de alta, ou seja, um rompimento acima de 102.400, nós buscaremos esta faixa de 106 mil dólares, resistência extremamente importante, que ao ser rompida, naturalmente vai levar um rompimento dos 110 e pode nos levar ao alvo da média longa do P-Cycle Top, que ainda está aqui e está subindo 145 mil dólares. É inacreditável que a gente está vendo esta linha subir. Por quê? Porque esta é uma linha intermediária. Quando a gente tem o cruzamento destas duas médias, a gente tem o quê? O fim do bull market. Esse é um dos indicadores importantes para validar o topo do bull market. Mas, historicamente, o movimento não para aqui. Ele segue e segue muito forte a valores muito mais elevados. Então, tudo indica que a gente tem um cenário bem bullish pela frente. Mas a gente tem desafios. E o primeiro desafio, 102.400. Segundo desafio, 106 mil dólares. E o suporte mais importante para o momento, 96 mil dólares. É justamente neste ponto que nós temos aparece, meu amigo, o ponto de controle de todo esse movimento. Veja que esta é a área em que nós temos o maior volume de negociação e não por uma coincidência, a gente tem o ponto de suporte e teste, reteste e rejeição do topo do canal de baixa que foi rompido. Se a gente perder essa área, a gente com certeza voltará a buscar estes pontos, a média curta do P-Cycle Top, essa média vermelha, que está neste momento em 92 mil dólares. Alô, pode subir como pode cair, exatamente. Enquanto a gente está em um padrão de acumulação, a gente tem que ter uma visão dupla, tripla, quádrupla. Eu tenho 4 planos de ação para essa semana. Se o mercado sobe neste ponto, se o mercado corrige, se o mercado sobe, depois ele corrige, se ele corrige e ele sobe, ele faz isso, ele faz aquilo, você tem que estar pronto. Não adianta você ter uma visão única. Quem tem uma visão única, e eu vou falar a dura verdade, é amador, é sardinha, que fica chateadinha porque, poxa, tem que subir ou tem que cair, não pode ter uma visão dupla. Na verdade, no mercado, a gente não tem apenas 2 visões, a gente tem 3, 4, 5, 6 visões para um movimento em si. A gente tem que ter este planejamento prévio para que a gente possa fazer o quê? Se preparar. Eu me preparei para quedas, por isso que eu comprei. Eu tenho certeza que muita gente perdeu dinheiro e muita gente foi liquidada. E é sobre isso que a gente vai falar. Então vamos ficar de olho no movimento do Bitcoin e dessas faixas de suporte, além, é claro, dos 102 mil dólares. É importante você ficar de olho nesses níveis. Enquanto a gente acompanha a dominância do Bitcoin, indicando sim um topo. A gente teve o blow off top com uma movimentação ultra agressiva. Pode marcar o topo se isso for marcado. E se a gente fechar em baixa,
a gente pode acabar vendo até o que pode ser considerado aqui ainda um topo duplo para nos trazer quedas bem mais agressivas. Vamos acompanhar o fechamento semanal, mas este movimento é extremamente importante. Somado ao total 3 rejeitando e as dominâncias rejeitando, a gente tem um cenário que é bem interessante e promissor para as altcoins também, que sofreram com uma devastação completa, com a atenção para o Ethereum, que puxou todas as altcoins juntas. A gente falou sobre a manipulação da Wintermute no sábado, no domingo, falamos na segunda-feira e muita gente perdeu dinheiro. Só que só teve a capacidade de sorrir, primeiro, quem estava preparado. Quem estava preparado e quem usou o caixa infinito. O que é isso, caixa infinito? É uma estratégia em que você sempre tem caixa. É uma estratégia simples, mas que ninguém aplica, ninguém explica e que você tem acesso aqui na descrição desse vídeo. Aula de caixa infinito. Confira essa aula. É extremamente importante. E quem tinha feito os planos, ou seja, no pior cenário, qual é o movimento? O pior movimento é esse. O pior movimento é aquele. A gente não tenta adivinhar o futuro, a gente se prepara para os cenários. Foi o que a gente foi capaz de fazer e você sabe, a gente veio mostrando todos os cenários que poderiam acontecer. Eu sabia que o Ethereum ia corrigir 40% praticamente? Óbvio que não. Só que eu não fico tentando adivinhar. Eu deixei caixa justamente para um cenário que fosse devastador. E aproveitei. Então, importâncias. Caixa, planejamento, preparação. E aí sim, reação. Muita gente é muito upfront, ou seja, vai muito à frente do mercado. Você age e não reage. Eu sou muito reativo aos movimentos que o mercado apresenta. E, obviamente, eu olho para o longo prazo. É importante que você tenha essa base. E se você, não está inscrito no canal, já para tudo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Confere os vídeos que estão aqui na descrição. É a aula de caixa e a aula de Altseason 00, Altseason 1 e Altseason 2. Eu explico tudo sobre a questão da Altseason. Por que a Altseason tem uma probabilidade de acontecer? Qual vai ser o cenário que vai levar a Altseason? Por que ela acontece? Por que ela não é algo particular do mercado cripto? Acontece o giro de capital para ativos menores no mercado tradicional há décadas. Eu mostro tudo isso, então confere aí na descrição. E antes de eu te dar esse mega alerta, como eu estou falando de preparação, planejamento, eu quero te fazer 2 convites, Prêmio Desafio. São 2 grupos fechados onde eu entrego meus programas de conhecimento. Você tem acesso à minha carteira, os meus investimentos, você tem acesso às minhas metodologias, estratégias, planos, você tem acesso a diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, contando também com desconto de 25% se você aproveitar a nossa parceria com a corretora Bybit. Quer saber mais? Quer mais informações? Basta você acessar o nosso grupo do Telegram geral, o link está na descrição do vídeo. Tem muita informação. No domingo, 11 horas da noite, eu mostrei que eu estava comprando. Tá? Então tem muita informação bacana nesse grupo. Acessa ele, o link está na descrição. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Vamos falar o seguinte, por que você vai perder todo o seu dinheiro se você seguir por um caminho? Trade. Trade alavancado. Poxa, Luan, você vai falar mal de trade? Como assim? Não, não vou falar mal de trade. Eu não sou contra trade. Eu não sou contra quem faz trade. Eu faço trades eventuais. Só que quem não tem o devido conhecimento, não tem o mínimo de planejamento, não tem o mínimo conhecimento de gestão de risco e não sabe nada de gráfico, tá fazendo trade por quê?
Só hoje, presta atenção, só hoje, 323 milhões de dólares foram liquidados. O que é essa liquidação? É quando o investidor perde totalmente aquela operação, quando não perde a conta inteira. De domingo para segunda, nós vimos liquidações na casa de 2,4 bilhões de dólares, oficialmente. Vários players estão considerando que as liquidações foram de 8 a 10 bilhões de dólares. Isso somente o que foi sugado pelo mercado. Ou seja, se a gente teve esse nível de liquidações, que eu acho que é bem plausível, a gente está falando de 10 bilhões de dólares. Tenta empilhar 10 bilhões de dólares. A gente teria que dar 40 voltas na Terra. Se você empilhasse o dinheiro, seriam 40 voltas na Terra. É essa a quantidade de dinheiro que desapareceu. Só que muita gente olha só o número. 300 milhões, 1 bilhão, isso é normal. Teve muita liquidação e tal. Tem aqui o gráficozinho, bacaninha e tudo mais, lindinho. Nossa, meu Deus, teve bastante liquidação. O que as pessoas não falam, o que as pessoas ignoram, é o impacto desses números na vida das pessoas. Muita gente destruiu completamente a própria vida. Muita gente perdeu o dinheiro de uma vida inteira de trabalho. Muita gente acabou com a família por conta de trade. Muita gente foi liquidada sem sequer saber que poderia ser liquidada. Muita gente não sabe o que é margem cruzada. Quando você opera com alavancagem, eu vou explicar isso rapidamente. É como se você emprestasse um dinheiro da corretora. Então você tem 10 mil. Quando você opera alavancado, você está pegando um dinheiro emprestado. Então, exemplo prático. Se você pega 10 mil, você tem 10 mil e você faz uma alavancagem vezes 10, o que acontece? É como se você pegasse 100 mil para investir. Só que esses 100 mil investidos, obviamente, tem uma taxa. Essa taxa ela vai variando a cada 8 horas. É a funding rate, é a taxa cobrada pelas corretoras como taxa de financiamento desse dinheiro. Só que muita gente não entende que quando você faz alavancagem, você está alavancando os seus lucros. Se você tiver uma alta de 1%, você vai ter, na verdade, 10% de lucro, porque a alavancagem é no percentual. Só que se o mercado cair 10%, se ele tiver uma queda de 10%, na verdade, a queda será de 100%. Agora eu te pergunto, cair 10%, subir 10% é fácil? É fácil. Todo mundo só olha o lucro, quando deveria olhar para o risco. Risco. E o que muita gente ignora é que isso aqui, ou seja, a sua perda ela é travada em 100%, quando você está trabalhando na margem isolada. Se você estiver na margem cruzada, o que acontece? Você pode acabar sendo liquidado completamente com os seus investimentos que estão no futuros e os seus investimentos que estão na carteira spot. Meu amigo, porque existe um cruzamento das margens. E uma vez que existe um cruzamento das margens e você tem uma quantidade de ativos que valem, por exemplo, 100 mil, essa mesma conta aqui poderia ter sido feita da seguinte forma. Tem 10 mil nos futuros e tenho 100 mil lá na minha conta spot. De maneira nenhuma eu vou ser liquidado, não é verdade? Só que você tem 100 mil em ativos e os seus ativos, quando desvalorizam, eles não têm mais aquele poder de manter a segurança da margem que foi iniciada no trade. 100 mil viram 50 mil. Poxa, mas eu estou na spot, pouco importa, eu tenho os ativos. Só que se este trade aqui, ao invés de cair 10%, ele cai 40%,
ou 50%, que a gente viu vários ativos caindo 50%, você pode acabar sendo liquidado, tá? Você pode acabar sendo liquidado, aqui é 10 vezes, é aqui que eu quero mostrar. Você pode acabar sendo liquidado porque a sua conta, ela acaba, vamos até colocar numa coisa diferente, ela acaba ficando com 500% de prejuízo e aqui você, ao invés de ter 100, você tinha 50. Você chega num ponto em que as suas margens já não mais representam o suficiente para você manter essa operação. E aí o que a corretora faz? Te liquida totalmente. Eu sei que isso aqui é confuso e eu não vou dar uma aula de trade aqui, mas é para você entender o que aconteceu com muitas pessoas no começo da semana. Muita gente perdeu 100% do capital. Acabou com uma vida inteira de trabalho, destruiu os próprios sonhos, destruiu casamentos, destruiu o futuro da sua geração, isso por conta de ganância e por trazer a urgência da vida para o mercado. E eu te explico o impacto. Se você tem 100 mil, se você utilizar esses 100 mil da forma correta, esses 100 mil podem virar 500, podem virar 1 milhão, podem virar 2 milhões na carteira spot, mesmo diante do cenário atual. Por quê? Porque se você entende o que a gente tem pela frente, existe sim um cenário com o Bitcoin acima de 150, a out-season e tudo mais, existe, obviamente, com um risco, um potencial de multiplicação interessante. A gente não tem como saber o que vai acontecer e não existe garantia. Mas saiba que este é um risco muito melhor do que o risco de perder 100% do seu capital. Muita gente perdeu fortunas. E não perdeu apenas aquilo que tinha, perdeu o potencial. Então eu venho falando para muita gente, se você perdeu 100 mil, na verdade você pode ter perdido 3 milhões. Faz diferença? Teve muita gente que estava em 200 milhões de trades e perdeu dinheiro. Você pode até se perguntar, Luan, você não perdeu dinheiro neste movimento de baixa? Obviamente, na minha carteira ela desvalorizou, já teve uma ótima recuperação e eu utilizei o capital que eu tinha em caixa para comprar. O único trade que eu perdi foi um trade de $500, mas que na minha carteira, no meu montante todo, tem uma representação de menos de 0,2%. Então, a gente está falando de um impacto muito baixo. E outra, eu usei lucro de uma operação para fazer esse trade. Ou seja, eu só faço trades com o objetivo de complementar a minha carteira, de abraçar um pouco o risco da minha carteira, mas sempre de forma bem cautelosa, porque eu tenho um pavor de trade. E não é porque eu não sei fazer, ou porque eu não conheço, ou porque eu não conheço a ferramenta, ou porque eu não tenho domínio da análise gráfica, ou porque eu não tenho domínio da gestão de risco. Eu tenho tudo isso. Só que eu entendo os riscos que estão atrelados. Ainda mais quando a gente está falando de margem cruzada e margem isolada. Quem não tem um entendimento acaba perdendo muito dinheiro. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu poderia estar fazendo um outro vídeo. Estou fazendo esse vídeo porque eu lembrei da minha época de 2008 a 2012. Sim, eu estou nesse mercado há muito tempo. Há muito tempo. Eu sou novo, mas eu comecei muito cedo. Eu estou há muito tempo. Não era no mercado cripto, mas a alavancagem existe desde que existe mercado financeiro. E eu operava contratos de opções, que era como se fosse uma alavancagem em empresas norte-americanas. Era um pesadelo. Quando a gente ganhava muito. Quando a gente perdia tudo. Tá se reconhecendo? E sabe o que acontecia comigo? E você com certeza vai se identificar.
Eu não comia, eu não trabalhava, porque eu não vivia do mercado naquele momento. Eu não tinha um relacionamento saudável com nenhuma pessoa, porque eu só estava aqui, ó. Ó, 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 ó. E detalhe, naquela época a gente tinha ferramentas que eram muito arcaicas. Hoje a gente tem muito mais ferramentas, mas a gente já tinha acesso ao home broker no celular. A gente tinha acesso no computador. Eu não dormia, eu não comia, eu não trabalhava, eu colocava em risco o meu trabalho, meu trabalho na época que pagava as minhas contas. Eu tinha relações péssimas com os meus amigos, com meus pais, com a minha esposa. Eu não conseguia viver. Você entende isso? Provavelmente você entende, você sabe o que eu estou falando. Eu perdi durante 4 anos. Por quê? Eu perdia, tinha o revenge trade. Eu perdia, eu sentia aquela dor, aquele gosto amargo na boca, aquele sentimento de idiota. E aí eu tinha o trade de vingança. Conseguia ganhar, conseguia até muitas vezes recuperar. E aí a minha ganância me colocava no quê? Numa exposição maior, num risco maior. Quem fica dando all-in o tempo inteiro ou fica aumentando o risco de forma absurda, basta errar uma vez e a probabilidade é que sim, você vai errar. Bons traders profissionais têm uma taxa de acerto que é muito baixa. Tem uma taxa de acerto de 40%. Você fica confortável em 100 operações você perder 60? Com certeza você não fica nem um pouco feliz de perder $1. E é por isso que você não vai ter sucesso em trade. Trade deve ser encarado de uma forma muito diferente do que muita gente encara. E eu não estou falando apenas de pessoas amadoras. Teve muito cara grande, grandes investidores que perderam tudo. Eu tenho orgulho de falar que a minha comunidade, quem de fato seguiu aquilo que a gente estava fazendo, segue de pé. E segue com um sorriso no rosto. Segue vivo, segue investindo, porque é o investidor que lucra. Raramente é o trader que lucra. Não estou, mais uma vez, colocando um ponto de somente quem é investidor que lucra e trader perde tudo. Mas não, eu estou enfatizando, se você não tem experiência, conhecimento, domínio da ferramenta, domínio da parte gráfica, domínio da gestão e não tem o psicológico, você não tem nem que pensar em operar, em fazer trade. Quiçá day trade. Eu quero ver day trader de fato que lucra. Tem pouquíssimos. Swing traders tem mais. Só que, em que percentual nós estamos falando? Você tem que entender a composição do risco de trade para com o risco de uma carteira de investimentos. Senão você nunca vai lucrar. Eu estou te falando isso porque a gente viu no Twitter, a gente viu em pessoas próximas, a gente viu em vários relatos de pessoas que acabaram por destruir o seu futuro. E isso a gente vê todo dia. Isso aqui, eu vou repetir, 300 milhões de dólares é muito dinheiro. Não entre para a estatística. Use esse dinheiro para fazer investimentos inteligentes. Olha para o projeto, olha para o ativo. Ah não, eu não quero altcoin porque altcoin é tudo lixo. Respeito a sua opinião. Investe no Bitcoin. O Bitcoin, ele protege você de dinheiro ruim, moeda fiat. Para que servem as altcoins? Muita gente não sabe. As altcoins, elas só servem para que você aumente a sua capacidade financeira para comprar Bitcoin. É isso que serve. Muita gente me vê falando de altcoins como se eu fosse um apaixonado pelas altcoins. Não, é tudo lixo. Só que é um lixo que a gente pode utilizar para maximizar a nossa capacidade financeira e fazer com que a gente possa comprar mais bitcoins. É isso. Mas muita gente usa também as altcoins com alavancagem na margem cruzada. É morte, amigo. Se você não fizer direito. Eu estou repetindo isso
para que ninguém entenda que eu estou contra as operações alavancadas. Não é isso. O que eu estou deixando claro é, se você não tem experiência, se você não tem a capacidade de sustentar um loss, se você não tem o conhecimento, você não tem um planejamento, se você não tem planejamento, se você não considera o cenário A, B, C, você simplesmente vai perder com o trade em menos de 90 dias. Por que eu estou te falando isso? Porque eu estou falando com conhecimento de causa. Eu tenho lugar de fala. Porque eu perdi em 4 anos $500 mil. E eu não venho de família rica. Me perguntaram, você recebeu alguma herança? Não. Quando você vê e você para calcular o quanto de dinheiro você colocou, você começa a entender que, peraí, eu perdi isso tudo? Teve época que eu consegui transformar $800 em 80 mil, passei para $120 mil naquela época, 2008, 2009. Era muito dinheiro. Se hoje é muito dinheiro, imagina naquela época. Com uma operação, eu simplesmente perdi todo o dinheiro. Ai, nossa, se eu tivesse... Eu não trabalho com isso. Se eu tivesse pegado tudo isso, comprado Bitcoin, eu estaria ali entre os homens mais ricos do planeta. Não é assim que as coisas acontecem. Para também de ficar pensando no que você perdeu. Se você perdeu, poxa, eu perdi. Caramba, eu preciso recuperar. Para, isso é revenge trade. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa trazer o quê? O pé para o chão. Parar de trazer urgência da sua vida para o mercado. Ah, eu preciso pagar o aluguel. Tem gente que coloca dinheiro do aluguel, da escola das crianças, ou do carro, da parcela do apartamento, no mercado. E aí depois fica lá com cara de bobo, porque perdeu todo o dinheiro. E aí vai pagar como? Vai pagar como o aluguel? Vai pagar como a pensão? Eu tô te falando essas coisas que podem parecer inimagináveis para alguns, mas muita realidade para outros, para te alertar. Pô, você não sabe o que está fazendo? Não faz trade, pô. O que tem mais é pessoas fazendo trade. Não, porque eu vou fazer trade. Não, porque agora... Não, trade é muito melhor do que comprar os ativos. Tá bom. Me mostra o resultado consistente de um ano com um trader. Eu te dou a publicidade aqui. Aí me mostra o resultado com consistência. Lucro. Day trade. São pouquíssimos. Dá para contar numa mão. Tá? Em uma mão. Se você não tem conhecimento, fica longe. Investe em seu conhecimento e lucra. Eu sempre falo para todos os meus integrantes do Prêmio Desafio. Lucra. Quer viver de trade? Não, porque eu quero viver de trade. Tá bom. Beleza. Faz o seguinte. Primeiro você investe, lucra uma quantidade enorme de dinheiro. Aí você pega 5% disso, que você fala assim, não tô nem aí. E você não vai colocar mais dinheiro. E aí o que você faz? Você faz trade. Vai fazendo, vai trabalhando com o erro, vai perdendo. Coloca aquilo ali de margem de gordura de aprendizado. Não vai fazer isso com o seu dinheiro de hoje, sendo que você nem teve lucro. Tá no primeiro ciclo, quer ficar fazendo trade? Me poupe. Essa é a minha mensagem. Quer fazer trade? Faça com conhecimento. Não, mas tem o ciclano que faz trade, é muito lucrativo. Ótimo. Então, se ele é muito lucrativo e ele de fato mostra o resultado ao vivo com o histórico, cola nele, gruda nele para aprender. Aprender. Mas o aprendizado deve ser feito com pouco capital. Beleza? Vamos acompanhar o Bitcoin, vamos acompanhar a nossa amada dominância que está subindo um pouco. Está subindo, não, está no 0 a 0. O mercado já teve um pouquinho melhor. Tá agora amor com a abertura das bolsas norte-americanas, momento que eu gravo esse vídeo, 12:04. Mas isso não impede que a gente olhe os ativos que você pediu. Ethereum, segue na mesma, zero novidades. Tron, me pediram Tron. Caramba, subiu.
E olha só, quem comprou aqui deve estar bem chateado. Corrigiu fortemente, está em uma área de buy zone. Então, Tron está em uma área de buy zone, de acordo com Fibonacci, 618, 78,6. Mantra, outro que não para de subir. Caramba, Mantra tá ultra forte. Todo o mercado caiu, o Mantra falou, dane-se. Seguinte, eu não vejo entrada para Mantra, tá? Quem está em Mantra? Ótimo. Quem não está em Mantra? É aqui, 2,89. Ondo, outro que está se recuperando muito bem. Não compraria aqui, tá? Teria um pouco de cuidado, porque a semana está mostrando uma aceleração, mas eu avaliaria compras aqui, ó, entre 618 e 78,6, se você tiver a sorte de ver o mercado voltando para esse ponto. Cepul, outro ativo muito forte, me pediram também Cepul. Você pode verificar que a RWA está se mostrando muito forte. Fique atento a essa narrativa. Tá? Então a gente tem Ondo, tem Cepul, recuperação bem bacana. Ele está um pouquinho acima deste ponto de suporte, o que pode nos apresentar um movimento interessante. Tá? Mas eu aguardaria um pouco mais. Se o mercado conseguir se sustentar acima desta faixa aqui de 50%, de 0,32, pode ser que abra oportunidades. NIR! Caramba, NIR teve uma queda absurdamente maravilhosa para quem estava de olho. Precisa se recuperar, tá? Melhor ponto de compra vai ser ainda abaixo de 3 dólares, tá? Agora, para comprar realmente, só aqui, tá? E aí você tem esse potencial. Então eu não vejo compras claras nestes pontos. No meio desse canalzinho aqui, eu não vejo compras claras. Então acima de 4,16 ou abaixo de 3 dólares. FET. Putz, tá muito bacana, hein? Olha só, mas a gente tem que tomar cuidado. Por quê? A gente teve o rompimento, não pode perder este suporte. Se perder esse suporte, FET vai mergulhar muito. Então, eu, Luan, aguardaria com toda certeza uma recuperação mais forte e um fundo ascendente. Aí sim, eu poderia considerar compras neste cenário. Maravilha? Então, para mim, FET está num ponto crítico, eu teria um pouquinho de cautela. Pendle sustentou ótimo, tá? Fez fundo ascendente. Tá numa área ainda de buy zone, óbvia. Qualquer movimento que nos leve a voltar para este suporte aqui de 2,30 ainda será uma mega oportunidade. ZRO perdeu suporte, sem continuidade por enquanto. Seria bom se ele recuperasse este ponto aqui, tá? Ó, foi lá, mergulhou, saiu de 7 para 2, maravilhoso. Quem comprou, meus parabéns. Agora a gente tem que ver isso daqui. Isso aqui seria maravilhoso, tá? Um movimento de alta, um fundo ascendente no semanal e aí sim um pivôzão que pode levar a uma aceleração. E Zen, olha só, o que a gente falou aconteceu de uma forma muito mais absurda. A gente foi lá em cima, mas ainda voltou para o mesmo ponto. Voltamos para o ponto de suporte, rejeitou, ainda assim segue numa faixa de buy zone, plausível, aceitável. Tá bem extremo, tá numa área de acumulação, vejo com bons olhos. Para quem tá bullish para Zen, eu vejo com bons olhos. Maravilha! Vamos acompanhar esse Bitcoin aqui, que não sabe se vai, se não vai, se sobe, se não sobe. E a gente trará atualizações neste grupo. Lembrando do seguinte, cuidado com o trade se você não tem o conhecimento devido. Porque se você se enveredar em trade sem saber o que está fazendo, eu te garanto que você vai destruir com a sua vida financeira, quiçá com a sua vida como um todo. Maravilha? Foque no longo prazo, foi o que mudou a minha vida. Sim, eu comecei de fato a mudar em 2012, já em 2014, eu já era um investidor com longo prazo. Bitcoin chegou na minha vida em 2013, isso transformou, mas é no longo prazo. A gente tem que ter consciência de que não é da noite para o dia.
Lembre-se disso. E lembre-se, é claro, que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de te trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.